E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal, eu me chamo Marcelo, sou conhecido como Águia Caolha. Hoje eu quero comentar com vocês sobre um livro que eu já li há algum tempo e que está na minha livraria, né? Na minha biblioteca digital, né? E como um assunto aqui do canal é temas que são ligados a sobrevivencialismo, né? Ou temas ligados a preparador, eu acredito que esse livro também ele se encaixa perfeito para assuntos aqui no canal, tá? Esse livro, E Segredos de Espião que Podem Salvar a Sua Vida, o autor é Jason Hanson, né? Mas não tem nenhuma relação com essa banda lá dos anos 90, quase 2000, em que fazia aí sucesso com as músicas, tá? Antes de começar, eu preciso aí comentar com você, caso você seja novo no canal. Aqui nesse canal, né, o Águia Caolha Extreme, eu falo sobre temas ligados ao sobrevivencialismo e à preparação, né? E dentro desses temas, né, temos aí cultura DDC, o Everyday Care, temos militaria, dicas de segurança, faço bastante unboxing, né, e review de equipamentos. Estamos entrando aí com dicas de combate urbano e olha, é muito mais, tá? Muito mais. Então, se você está assistindo meu vídeo, não é inscrito, considere se inscrever no canal, beleza? Ajuda aí o canal a crescer. Segredos de Espião que Podem Salvar a Sua Vida. Esse livro foi escrito por um ex-agente da CIA, né? Ele tem um campo de treinamento, tá? Onde ele treina cidadãos comuns, ele treina aí força de segurança e ele tinha aí bastante notoriedade há uns 4, 5 anos atrás, tá? Esse tema aí tava bombando. Então ele já apareceu em vários canais de televisão. Ele ficou conhecido como sair de sair de cordas, né? Amarrado de silver tape, né? Ficou tudo amarrado de silver tape. Ele saía sem problema algum. Então ele é bem notório, né? E os conhecimentos que ele traz aí são conhecimentos que são úteis para nós, que somos cidadãos também, né? E que achamos que a nossa sociedade não tem nada de problema, né? E sendo que ela é extremamente predatória. Então eu vou comentar sobre alguns tópicos que ele passa, né? E eu quero que você me acompanhe, só que isso depois da intro. Antes de iniciar aí as regras, né, do livro Segredos do Espião, né, que podem salvar a sua vida, eu quero que você compreenda o autor, né, o Jason Hanson, quis passar, qual que é a base por trás dos conceitos que são utilizados aqui, né, pelo ex-agente da CIA, né? E ele se chama inteligência de sobrevivência, a Survival Intelligence. E o que é isso? É a capacidade de identificar ações, situações, de se preparar para algo, tá? Avaliar comportamentos, fazer predições, tá? Predições é quando você tem aí vários dados na sua mão e você supõe que algo pode acontecer, né? E até a capacidade de coletar e interpretar informações estar sempre um passo à frente. Tendo isso em mente, nós vamos aí entendendo um pouco mais o que o autor queria passar. E quais são as preocupações do autor em relação ao conhecimento que ele coloca nesse livro. Ele tem aí que
que quando você segue essas regras, você ficará numa posição melhor para se proteger, né? Para a gente se proteger de situações adversas e a proteger a nossa família. Aprender com tragédias ou quase tragédias que ocorreram, né? O que faltou aquela pessoa fazer? O que fez isso acontecer, né? E ele coloca isso justamente em algumas perguntas. O que eles estavam pensando? Como eles não viram isso acontecer? Sabe quando a gente assiste aquele Pelados e Largados? A gente fica vendo aquele cara não fez uma barraca, não fez alguns conceitos básicos assim. Por que ele não fez isso? É isso que esse livro tenta ajudar a destravar, né? Esse livro, né? Ele se baseia em regras que, se seguidas, possivelmente irá salvar vidas. E antes de prosseguir, como esse livro ele se baseia em alguns princípios de regras, eu quero fazer aqui uma indicação de série. Uma das séries que ao longo do tempo eu mais assisto, né? Que eu mais assisti, que é a NCIS. NCIS, boa parte que já assiste, tem o agente Gibbs, né? Que ele se baseia em alguns conjuntos de regras para convivência, para liderança, para fazer algumas ações, né? Essa minissérie está aí na sua 17ª temporada e o lançamento dela foi em 2003. Essa é a minha dica. Vê aí se você gostou dessa dica, se você já assiste NCIS. E a primeira regra é: pratique a adaptabilidade. No livro O Segredo de Espião que Podem Salvar a Sua Vida, a primeira regra, né, é: pratique a adaptabilidade. O ser humano ele é apto a aprender constantemente. Ele é feito para aprender constantemente, né? E a primeira regra é justamente ser adaptável. É ter a aptidão ou propriedade que tem uma capacidade de mudar diante de uma situação. E aqui ele coloca aqui alguns conceitos: ser capaz de compreender o seu ambiente e buscar preparar-se para essas mudanças, buscar constantemente conhecimento. Um preparador, uma pessoa inteligente, ele nunca acha que sabe demais. Pelo contrário, ele sempre acha que pode aprender mais. Buscar inovar, né? Sair de rotinas explorando novas práticas de conhecimento, procurar inspirar-se em pessoas que têm excelência profissional e pessoal, sem deixar de valorizar e aprimorar suas próprias capacidades e individualidades. Essa é a nossa primeira regra, a regra da adaptabilidade. Antes, eu peço para você aí um apoio no canal. Ajude o HKORI a crescer. Eu quero tirar várias coisas do papel, preciso crescer para venha mais gente no ninho, né? Eu tenho projetos aí, ideias com projetos com membros e inscritos. Eu tenho o carro sobrevivencialista para fazer. Eu tenho aí 3 episódios da websérie Zona Zumbi. Eu fiz quase praticamente tudo sozinho, tive ajuda aí de alguns familiares e não chegou a 100 visualizações, né? Não é só porque eu sou péssimo ator, porque eu não sou ator, tá? Mas é aquela vontade de querer contar alguma história. Então, se você não conhece essa série, tá aí na playlist e deixa lá seus comentários. Tenho aí o canal tem por objetivo, né? É compra de equipamentos. Então aqui eu faço review, faço unbox desses equipamentos. Temos que mudar a estrutura do canal. Pode não parecer, mas eu estou só com uma filmadora. Eu só estou com uma câmera aqui fazendo essa mágica, tá? E muito mais, né? Cada vez que o canal for subindo, for ranqueando, e a gente tem aí a vontade de sempre buscar coisas novas, tá? Porque o tema sobrevivencialista ele é muito amplo. Então a gente pode aí posso trazer. A intenção é trazer pessoas diferentes, informação diferente. Então eu conto com a sua ajuda. Se você puder ajudar no canal se inscrevendo, ótimo. Se você puder ajudar se inscrevendo lá no Apoia-se e contribuir com pelo menos R$5,
melhor ainda. Se não puder, pelo menos se inscrever e deixar seu like, pô, você vai ter, ó, um parça, beleza? Regras número 2. Seja autossuficiente. Na regra número 2, ser autossuficiente. O que significa ser autossuficiente, Águia? Olha só, o autor ele diz que é o desenvolvimento da capacidade que uma pessoa tem de gerenciar modo independente e autônomo. Isso quer dizer que, independente do que está o ambiente, a gente consegue aí se autopreservar, trabalhar, se sustentar, sem depender de muita gente. Você consegue fazer a sua própria segurança sem depender de terceiros. Essa é a intenção da autossuficiência. E o que ele diz mais? Ele diz que agir por si só, que agir por si mesmo em momentos de dificuldade pode fazer a diferença. No livro, né, o autor ele diz que a autossuficiência traz a responsabilidade e com ela a capacidade de ajudar os outros. Olha só que maluco. Quando a gente tem a nossa autossuficiência, nós conseguimos garantir também a subsistência de outro ser. Show isso, né? E nas próprias palavras do autor, quando aprendemos a ser autossuficiente, nos colocamos em posição de ajudar os outros. E o autor, né, ele quer que as pessoas, depois que ler esse livro, as habilidades ensinadas, né, e combinadas a um forte senso de autoconfiança, coloquem em uma posição mais forte para ser úteis a outras pessoas em situações de emergência. Porque o conhecimento, ele abre portas. E quando você se vê numa situação e você tem esse conhecimento e consegue ajudar outras pessoas, porque você normalmente às vezes não está sozinho. Isso é muito bacana. Então a nossa regra, né, a nossa segunda regra é seja autossuficiente. Item muito bem aplicado para quem é sobrevivencialista, hein? Terceira, não seja um herói. Pô, o que quer dizer essa regra? O que quer dizer não seja um herói? Nessa regra o autor diz que para não sermos heróis, não ser altruístas, né? De se você doar sem pensar em si mesmo, tá? Que só pensa nos outros antes de pensar em si próprio. Devemos ter o bom senso de se afastar de confrontos em potencial desnecessários, em que podemos perder a vida, né? Nós devemos nos afastar, evitar que o ego entre em ação, não precisar se provar e entrar em situações potencialmente perigosas, ser calmo, analítico e acima de tudo inteligente. O autor descreve essa regra como: sinta-se empoderado com as suas habilidades que você possui, mas seja esperto ao usá-las. Nem sempre temos o controle de tudo, né? Não é para se bancar o Batman, né? Sair à noite aí, mas se houver uma situação em que você consegue ajudar sem, né, bancar o herói, você pode fazer, certo? Quarto, movimentos salva vidas. A nossa quarta regra, né, ela diz que movimento salva vidas. Mas o que isso quer dizer? A melhor maneira de explicar isso é lidar imediatamente com as situações que estão à sua frente. Ele coloca aqui como exemplo: se alguém lhe atacar com uma faca, você tem algumas opções imediatas, né? Pode sair do caminho ou ser esfaqueado, né? Você pode já se defender e já sair de imediato daquela ação, né? Outros exemplos, isso já são exemplos já retirados de dentro do livro, tá? Muitas pessoas sobrevivem ao impacto de um acidente de avião, mas depois morrem por inalar a fumaça tóxica. Algumas pessoas ficam tão chocadas com o acidente que nem conseguem soltar os cintos de segurança e morrem como resultado. As pessoas que não são mortas com o impacto e sobrevivem são as que se levantam e se mudam. Então é sempre você estar em movimento, né? Sempre prestando atenção
e não travar diante de uma situação. Tá? Quinta regra: percepção é tudo. Na quinta regra, o autor ele diz que percepção é fundamental para se manter vivo, para se manter aí em movimento, né? A percepção, ele coloca, é o efeito ou capacidade de perceber alguma coisa ou ter a consciência das mensagens que nós ou outras pessoas emitem. Pode ser a diferença entre a caça ou o caçador. É uma habilidade fundamental para permanecer seguro. Quero colocar aqui com vocês um vídeo que já foi passado. Esse vídeo aqui é daquela pessoa, uma policial, que está saindo da casa dela e está fechando o portão. Mas ela está tendo... Ela sabe tudo o que está acontecendo ao seu redor. Olha só. E ela teve a percepção de que ela iria ser atacada, né? E qual foi o resultado? Vamos ver aqui. É isso, né? Perfeito, né? É um bom exemplo. Regra 6. Notar linhas de base. Na sexta regra, né, é importante aí notar linhas de base. Estar ciente das linhas de base ou o que é normal é um conceito chave na maioria dos trabalhos de inteligência. Você simplesmente não pode saber se está prestes a entrar em uma situação insegura a menos que esteja familiarizado com o que é normal para um determinado lugar. Olha só, alguns conceitos. Esta rua está sempre tão cheia? O nível de ruídos que estou ouvindo é normal? Ou algo aconteceu? Se você não estiver familiarizado com a linha de base de sua casa, bairro e local de trabalho, não estará devidamente equipado para saber se está prestes a se machucar e precisa tomar medidas imediatas. Ser capaz de estabelecer uma linha de base é um componente essencial para qualquer trabalho. Pratique sempre a consciência situacional. Última regra do livro Os Segredos de um Espião Podem Salvar a Sua Vida. Pratique sempre a sua consciência situacional. Ela é interessante, porque esta regra, conforme o próprio autor diz, é a sua pedra angular, é a sua filosofia. Ele diz que é preciso estar sempre atento ao seu redor. Não é paranoia, mas é consciência situacional que permite você sair de um ponto X antes de ser atacado ou atravessar a rua antes de ser assaltado. E para isso é preciso ter prática e não é só o nariz, né? Em um smartphone que você terá isso. Essa regra, né? Ela é interessante porque ela diz para a gente sempre estar atento. Conhecer o nosso ambiente. Quantas vezes a gente viu aí pessoas tão desacordadas, né? Vivendo em cima de celular e muitas vezes entrou dentro de um assalto, né? Foi vítima de um assalto simplesmente porque não prestou atenção. Então essas regras sendo seguidas ajuda aí a evitar muita dor de cabeça. Só para finalizar, no livro falamos sobre práticas. Pratique a adaptabilidade, seja autossuficiente, não banque um herói, né? Não seja um herói. Movimento salva vidas, percepção é tudo, notar linhas de base e pratique sempre a consciência situacional. Esse livro vai fazer parte daqui de uma série do canal Olga Kaori, vai ter uma playlist para ela. Eu vou ainda aprofundar mais alguns tópicos em relação a esse livro, assim como outro livro que eu tenho, né, que é o do Clint Emerson, em que a gente vai aí expondo, né, algumas dicas, algumas habilidades essenciais para se manter aí
a salvo desse mundo tão doido, né? Para quem gostou dessa resenha, né, desse livro, ele está na venda aí no eBay, está saindo nesse momento aí R$ 85,45 ou $17,46. Então fique aí à vontade a adquirir esse livro. Lembrando, não estou ganhando nada, né? Mas como eu já tenho esse livro e o conhecimento não se guarda, né? Ele se divide. Então achei interessante trazer essa informação para vocês. Então mais uma vez quero agradecer a todos. Meu muito obrigado. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like. E Águia Caolha desligando.